Muito bem, então, estamos estudando, irmãos, aqui no domingo, o livro de Romanos. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos. Já estamos no capítulo 6. Vamos iniciar hoje. Então, o estudo em uma epístola, em uma carta, ela é muito produtivo, é muito bom, porque a gente vê vários assuntos. Então, a carta, principalmente a carta aos Romanos, é uma carta que aborda vários assuntos da cristandade, né, da nossa fé. Então, nós vimos até o capítulo 5, Paulo abordando a importância da justificação pela fé. Então, já vimos várias questões sobre essa justificação. Entendemos que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela graça de Deus. Então, quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós reconhecemos então, recebemos dele essa justificação, porque somos justificados pelo sacrifício de Cristo. E o que é ser justificado? Quer dizer que, quando chegarmos diante de Deus, para o julgamento final, Deus, ao avaliar a nossa vida, o que vai valer é o que Cristo fez por nós na cruz. Então, se nós reconhecemos Jesus como Senhor da nossa vida, isso quer dizer que Cristo pagou o preço por nós, lá na cruz do Calvário. Se eu não fiz nenhuma associação com Cristo e vivi a minha vida à parte de Deus, fazendo o que eu quero e da forma como eu quero, logo não serei justificado mediante a fé, porque a minha fé não estava firmada no Senhor, mas sim nas minhas obras, no que eu faço ou deixo de fazer. Então, entendendo isso, chegamos ao capítulo 6. E o capítulo 6 vai falar sobre o reinado da graça. Até o capítulo 5 foi um confronto. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, confrontou aqueles irmãos, ou aos seus ouvintes, a que tipo de reino eles estavam servindo. Se era o reino das trevas ou o reino da luz. Chegando então ao capítulo 6, ele vai enfatizar então estes reinos e vai nos chamar ou nos convocar a tomar uma decisão. Quem reina em nosso coração? Espero que seja Deus através de sua graça. Então, vamos para a mensagem dessa noite. O reinado da graça é o tema da mensagem. Em Adão, toda a raça caiu em pecado e miséria. Em Cristo, o segundo Adão, porém, fomos libertos do pecado e da morte. Os que estão em Cristo, sob o reinado da graça, foram libertos da tirania do pecado. Pois, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos 5:20 traz esse pensamento. Então, nós somos livres em Cristo. Liberdade real e genuína só existe em Cristo Jesus. Qualquer pessoa que diga, eu faço da minha vida o que quiser, ninguém manda em mim, isso não é liberdade, isso é libertinagem. A verdadeira liberdade é você ter poder contra o pecado. É você poder dizer, eu não sou mais escravo do pecado, pelo contrário, hoje eu sirvo ao meu Deus, reconhecendo o quanto ele é importante para a minha vida. Hoje, muitos crentes vivendo como escravos, embora Cristo, o emancipador dos escravos, tenha morrido e ressuscitado para a nossa libertação, muitos crentes ainda vivem como cativos, sem desfrutar da plena liberdade. Muitos crentes são ignorantes, não conhecem o que Cristo fez por eles. Outros são acomodados, acostumados a viver como escravos, ou ainda são fracos, vivem com medo do feitor de escravos e deixam de desfrutar a liberdade cristã. Em Romanos capítulo 6, do 1 ao 23, Paulo nos mostra que a doutrina da justificação desemboca na santificação. O que quer dizer isso?
Pela justificação, somos libertados da culpa do pecado, mas na santificação, devemos ser salvos do poder do pecado. Então, quando somos justificados em Cristo, essa justificação nos livra do poder ou nos livra da culpa do pecado. E quando nos santificamos, que significa nos separarmos para Deus, isso nos livra do poder do pecado. Então, duas atitudes que nós precisamos tomar, né? A primeira é tomada por Deus, que é a justificação. O que Cristo fez por nós é que nos justifica. O sacrifício dele naquela cruz pagou o preço pelos nossos pecados. O justo morreu pelos injustos. Então, nós somos injustos diante de Deus, porque somos falhos e pecadores. Mas Cristo, não cometendo pecado algum, morreu em nosso favor. Por isso que a morte de Cristo é considerada uma morte vicária, que quer dizer em lugar de. Jesus morreu em meu lugar, em seu lugar, em lugar de todos nós. Quem merecia aquela crucificação éramos nós, pelas nossas falhas e pecados. No entanto, Cristo assumiu o nosso lugar, morrendo a nossa morte. Para quê? Para que nós vivêssemos a sua vida. E como era a vida de Cristo? Uma vida santa, uma vida pura, uma vida sem pecados. Ah, pastor, eu tenho tentado, eu tenho lutado para viver sem pecado, mas o pecado, vez por outra, chega até mim. Essa é uma realidade. Enquanto estivermos nesse mundo, vamos ser assediados pelo pecado. E vez por outra, podemos até cair. Mas, no entanto, o servo de Deus, reconhecendo o seu pecado, ele se arrepende e abandona o pecado. Então é importante termos essa definição, essa compreensão plena do que significa a santificação, que é andar com Cristo, ser igual a Cristo. Assim como Cristo era separado do mundo, nós devemos também nos separar do mundo. Ele estando aqui nesse mundo, ele não usufruiu dos prazeres da carne, pelo contrário, ele abdicou de tudo isso para viver uma vida consagrada a Deus. Se a gente observar claramente nas Escrituras, vamos ver Jesus Cristo em muitos momentos se reservando para orar, em muitos momentos tendo comunhão com seus discípulos, mas tendo uma comunhão sadia, uma comunhão louvável. Então nós podemos nos alegrar no Senhor, podemos viver uma vida repleta de satisfação e alegria, sem precisar ter uma vida envolta na prática do pecado. Então a santificação nos traz esse poder, o poder de irmos contra o pecado, ou sermos livres do pecado. Vejamos então, vencemos o pecado não sob o regime da lei, mas sob o reinado da graça. A santificação, não menos que a justificação, resulta na eficácia da morte de Cristo em virtude da sua ressurreição. Nós só podemos ser santos porque Cristo morreu a nossa morte. E aí nos deu a oportunidade de viver a sua vida. Vocês agora podem viver como eu vivi aí na terra. Viver um viver santo, um viver consagrado ao Pai. Paulo então reage com firmeza, dizendo que o reinado da graça nos leva a morrer para o pecado, em vez de nos incentivar a viver nele, viver no pecado, e para ele ou para o pecado. A graça nos livrou não apenas da culpa do pecado, mas também do poder do pecado. Deus da graça não apenas perdoa pecados, mas também nos liberta de pecar, pois a graça, além de justiça ou de justificar, ele também santifica. A graça de Deus tem o poder de nos justificar, como também de nos santificar, nos separar para a glória de Deus. Romanos 6, do 1 ao 23, é uma resposta àqueles que procuram transformar a graça de Deus em libertinagem. Paulo usa então dois argumentos, é o que nós vamos ver essa noite. Dois argumentos contra a vida de pecado. O primeiro deles é: devemos viver em santidade, porque estamos unidos a Cristo pelo batismo. Do
capítulo 6 de Romanos, verso 1 a 14. A pergunta que se inicia no capítulo 6 procede da ênfase dada no final do capítulo 5. Se a graça superabundou, onde o pecado é abundante, se a multiplicação das transgressões serve para demonstrar o esplendor da graça, então não deveríamos pecar mais, para que Deus seja ainda mais glorificado na magnificência da sua graça. Então, o questionamento que Paulo levanta no capítulo 5, ele responde no capítulo 6, quando ele diz então que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o que ele quer dizer com esta frase? O que ele quer dizer com esse pensamento? Quer dizer que onde o pecado foi transbordante, houve muito pecado, maior foi a graça de Deus. O que quer dizer isso? Irmãos, imagina, né? Hoje as igrejas evangélicas são acusadas de que elas são cheias de ex-alguma coisa. Ex-bandido, ex-assassino, ex-prostituto, ex-várias coisas erradas. Tudo que é mal, tudo que é pecado, essas pessoas vêm à igreja e são transformadas. E grande é a obra de Deus em ver isso acontecer. Por quê? Porque aqueles que acham que não tem pecado, não precisam de Deus e por isso não buscam a Deus. Então, se tal pessoa que está com a vida completamente perdida em pecado, emaranhado do pecado na sua vida, é tão grande que não consegue ver outra coisa que não seja aquela derrota na vida dele, quando ele encontra a luz, ele abandona o pecado para seguir a luz. E grande é essa vitória, né? Grande é esse poder de Deus. Como é que pode? Fulano matou, roubou, fez tanta coisa e agora é crente. Se louvado seja Deus, isso mostra o grande poder de Deus, que não existe pecado que Deus não possa perdoar. O único pecado que Deus não perdoa é a falta de arrependimento. Se você não se arrepende dos seus pecados, se você não reconhece que é pecador, não tem como Deus lhe perdoar, porque você não reconhece o seu erro. É preciso reconhecer o erro, é preciso reconhecer as nossas falhas, para que Deus então nos perdoe e nos dê uma vida nova. Vejamos então quais os passos são usados por Paulo para nos prevenir a não andar mais em pecado e sim na graça de Deus. Primeiramente, Paulo fala sobre o que nós devemos saber. Vamos ler então o capítulo 6, do 1 ao 10. Capítulo 6, do 1 ao 10, de Romanos. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente mais ainda? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Somos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Sabemos isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando vive, vive para Deus.
Então o apóstolo nos traz uma lição interessante aqui. Ele passa a nos ensinar alguns passos que nós devemos tomar para andar na graça. E o primeiro passo é ter conhecimento, é saber. E o que é que a gente precisa saber? Primeiramente, devemos saber que nós morremos para o pecado. No verso 2 ele diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Então, a morte para o pecado indica que você foi crucificado com Cristo. Quer dizer, há uma analogia, há um simbolismo, que a morte de Cristo na cruz foi para pagar pelos nossos pecados, a dívida que nós tínhamos contra Deus. E quando reconhecemos esse sacrifício, estamos nós também mortos na morte da cruz. Quer dizer, o velho homem é aniquilado, é morto, e renasce um novo homem para viver agora para a glória de Deus. O texto é interessante, irmãos, porque ele pergunta, né? O que é que nós vamos dizer agora? O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente? Não, pelo contrário. Se já morremos, morremos em Cristo. Quer dizer, a morte de Cristo na cruz simboliza a nossa morte no pecado. Eu não vivo mais para o pecado. O pecado que habitava em mim e que me dominava e que dirigia os meus passos, não é mais fluente na minha vida. Ele está excluso e agora eu vivo para a glória de Deus. A fé cristã está fundamentada sobre o entendimento. Irmãos, esse é um ponto importante, né? O verdadeiro cristão é aquele que busca conhecer a Deus, busca conhecimento, porque dentro das igrejas, a gente pode ver muitas outras igrejas. O que é que quer dizer isso, pastor? Dentro dessa igreja pode ter várias igrejas. Isso quer dizer que a verdadeira igreja do Senhor é aquela que busca conhecer o seu Senhor. Deus se revela a nós. E como é que Ele se revela? Através da Bíblia. Um crente, irmão, que não busca esse conhecimento, é um crente que vai ter dificuldade na vida dele, cristã. Porque é necessário que nós busquemos esse conhecimento. E esse conhecimento, ele está aberto a todos. É acessível a todos. Todos nós temos acesso à palavra de Deus, seja ela escrita, seja ela em áudio. Até quem não sabe ler, ou quem tem problemas de visão, né, não enxerga, ele pode ouvir a Bíblia sendo narrada, alguém lendo para ele. Então hoje há vários recursos. Você pode baixar um aplicativo no seu Play Store e ouvir a Bíblia sendo narrada. E não tem desculpa para você dizer que eu não conheço porque eu não sei ler, ou eu não conheço porque ninguém falou para mim. A Bíblia está acessível a todos. Então, se você, por exemplo, viaja, eu não sei, temos uma irmã aqui que tem um hotel, né? Não sei se aquele pessoal que distribui Bíblias já foram alguma vez no hotel de vocês distribuir Bíblias lá. Mas há um grupo de irmãos que eles fazem essa distribuição de Bíblias em hotéis, hospitais e presídios. Então, muitas pessoas, por exemplo, que estão em viagem, chegam no hotel, encontram um exemplar das Escrituras e talvez ali o anseio, o desejo do coração dele, a busca por Deus o fará encontrar Deus. Conta-se a história de Gideão, o grupo, são os Gideões. Os Gideões, eles distribuem Bíblias. E uma vez eu ouvi o testemunho de um Gideão, ele disse que estava distribuindo Bíblias num presídio. E tinha lá um jovem lá preso e quis tirar uma brincadeira com o Gideão e disse: ei, me dá uma Bíblia dessa aí que é para me acender o baseado. Essa folha é bem boazinha, bem fininha, é bem boazinha para acender o baseado. Aí o Gideão disse: olha, eu lhe dou, mas só com uma condição. Ele disse: diga. Você, antes de acender o baseado, você lê o que está escrito. Depois que você lê, você pode acender, pode fazer o que quiser com ele. Tá certo.
Ele entregou o Novo Testamento, aquela bíbliazinha pequena, né, o Novo Testamento. Diz que o camarada arrancou a primeira folha, leu um lado, leu o outro, acendeu o baseado, e aí ficou meditando sobre o que estava escrito naquela folha. Quando foi no segundo dia, ele pegou o livrinho de novo para acender o baseado, aí antes de rasgar ele leu um lado, leu o outro, e já não teve mais coragem de arrancar. E aí os dias foram passando e ele foi lendo todo aquele Novo Testamento, era apenas o Novo Testamento. Quando chegou no final, ele já voltou para ler tudo de novo, perguntou quem tinha para ler a primeira página que ele tinha rasgado e queimado, e conseguiu buscar a presença de Deus, né? Quando aquele Gideão voltou naquele presídio novamente, encontrou aquele rapaz, e aquele rapaz ajoelhou-se diante dele, clamando que ele pudesse arranjar uma outra Bíblia para ele, porque ele tinha queimado a primeira página, e ele sentia falta, ele queria ler aquela página que ele tinha arrancado. E aquele homem foi salvo, entregou a vida a Jesus Cristo, e para a glória de Deus. Então, são várias histórias do poder de Deus, irmãos, através da sua palavra. Então, conhecer a vontade de Deus é papel do servo de Deus. Se você, por exemplo, vou usar um exemplo bem básico, você chegasse na sua casa e tivesse todas as suas contas pagas, internet, água, luz, o cartão de crédito, tudo dentro do envelope pago, um nome bem grande assim, ó, pago, você não se interessaria em saber quem foi que fez isso por você? Sim ou não? Se você soubesse quem tinha feito isso, você queria saber por que ele fez isso por você? Sim ou não? Com certeza, irmão. Então Deus, Ele pagou a nossa dívida que nós tínhamos contra Ele, uma dívida caríssima que não éramos capazes nós de pagar. Ele fez isso por nós, Ele pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Então nada mais, nada menos do que nós somos devedores de Deus, mas Deus não vai nos cobrar, né? Essa dívida Ele não nos cobra, Ele só quer que a gente reconheça, valorize, o ame, busque conhecê-lo, para termos uma intimidade com Ele, para termos uma vivência com Ele. Então esse é o desejo de Deus, por isso que nós devemos conhecê-lo, saber quem é Deus. Então esse conhecimento que buscamos através da Escritura, vamos entender que nós já morremos para o pecado. Se morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Não tem condições. Uma vez que a morte chega, a vida vai embora. Então, se a vida vem, a morte vai embora. Então, Cristo morreu para nos dar vida. A vida chegou, o pecado já não tem mais poder sobre nós. Em segundo lugar, fomos batizados na morte de Cristo. Se o batismo significa a união com Cristo em sua morte, então os crentes morreram com Cristo quando Ele morreu. Lembre, irmãos, qual é a simbologia do batismo? Você que já foi batizado, o batismo cristão genuíno, ele é por mergulho, né? É necessário que você seja afundado na água. Então, batizar significa mergulhar, a origem da palavra no grego. Então, entendemos que uma vez batizados, nós estamos morrendo para o mundo e quando voltamos da água, renascemos para Deus. Esse é o simbolismo do batismo. Então, morremos para este mundo e renascemos para Deus. O velho homem tem que ser ali deixado para trás e o novo homem se refaz para a glória de Deus Pai. Então, este é o símbolo do batismo, a morte com Cristo. Assim como Cristo morreu, eu também estou morrendo para este mundo. E o terceiro ponto é a ressurreição com Cristo. Quando saio da água do batismo, eu estou ressurgindo, nascendo de novo, me tornando essa nova criatura. Então, nossa união com Cristo não é apenas na sua morte, mas também em sua ressurreição. Assim como Ele ressuscitou, também ressuscitamos nele, para vivermos em novidade de vida. Então há essa renovação, este renascimento. Por isso que
os crentes são batizados já depois de adulto, né, de um certo conhecimento. Na nossa igreja temos a prática de batizar a partir dos 12 anos. Então, quando batizamos? Quando a pessoa toma uma decisão ao lado de Cristo, quando ela reconhece que é pecadora e recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, não batizamos uma pessoa que não tenha essa compreensão, que ela está morrendo para o mundo e renascendo para Deus. Então, se alguém passa pelo batismo sem essa compreensão, sem esse conhecimento, não passa apenas de um banho. O pastor banhou o fulano. Então, é necessário ter um reconhecimento, não é só um banho, é um simbolismo que está inserido dentro desta prática cristã. Então, o batismo significa morte, ressurreição, renascimento. Ok? Em segundo lugar, devemos considerar. O que considerar? Devemos considerar, o termo considerar é a tradução de uma palavra grega, usada 41 vezes no Novo Testamento, só que em Romanos ela é usada 19 vezes. Significa levar em conta. Considerar é levar em conta, calcular, estimar. Devemos nós levar em conta aquilo que Deus diz na sua palavra, pois isso vale para a nossa vida. O verbo no original, considerar, significa ainda fazer a escritura comercial. Então, quando você compra um imóvel, você tem que ter a escritura daquele imóvel para que você seja dono daquele imóvel. Se você não tiver uma escritura, pode vir outra pessoa com a escritura e dizer, não, esse imóvel é meu. E você não é dono de nada se você não tiver uma escritura. Assim, traz a ideia, a palavra de que quando nós estamos em Cristo, nos é levado em conta o que Cristo fez por nós. E considerando o que Cristo fez por nós, quer dizer que nós morremos e de Cristo recebemos a certidão de mortos. Você morreu. Só que Cristo dá uma outra certidão de vida. Você nasceu de novo. É um novo nascimento. Então há uma certidão de morte e uma certidão de vida. Passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, como devemos considerar isso? Primeiramente, devemos considerar-nos mortos para o pecado. Verso 11, a parte A do versículo diz, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado. Essa é a consideração, devemos avaliar. Se Cristo me salvou, se Ele deu a vida por mim, eu devo morrer da vida passada que eu tinha, das coisas erradas que eu fazia. Aquela vida deve ser deixada de lado. Devo exterminá-la, para que eu então possa viver a nova vida que Cristo está preparando para mim. Então, fomos salvos por Cristo e esta salvação, ela inicia-se da morte, que é o reconhecimento dos meus pecados para viver uma vida nova com Cristo. Em segundo lugar, devemos considerar que estamos vivos em Deus. Continuação do versículo 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando morremos para o mundo, renascemos para Deus. É interessante essa analogia, irmãos, porque é justamente o que a Bíblia diz. Quando o homem morre, o corpo natural, né? A Bíblia diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, que o deu. A vida está no espírito e esta vida retorna para a sua fonte original. Então Deus é a fonte da vida. Lembra quando Deus fez o homem do pó da terra? Ele soprou na sua narina o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, sem o espírito, o homem não tem vida. E uma vez que nós morremos para o pecado, Deus nos dá o seu espírito, nos trazendo vida nova. Aquele que está em Cristo, este tem o Espírito Santo de Deus. Tem. Todo crente tem o Espírito Santo de Deus. E por isso temos vida, e vida em abundância.
Em terceiro lugar, devemos oferecer. O que é que nós devemos oferecer? O resultado de saber que estamos crucificados com Cristo e considerarmos mortos em Cristo, deve fazer-nos oferecer o nosso corpo para Deus. O verso 12 a 14 diz: portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que você obedeça às suas paixões. Também não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, meus amados, devemos nós, ao reconhecer, sabendo a vontade de Deus, reconhecendo o que Deus fez por nós, devemos agora oferecer a nossa vida a Deus. Aquilo que nós fazíamos antes ou anteriormente, para satisfazer a nossa carne, deve ser deixado de lado, e o nosso viver agora seja para a honra e glória do nosso Deus. O corpo do cristão não é apenas morada de Deus, mas também um instrumento nas mãos de Deus. Paulo dá 3 ordens claras, e 2 negativas e uma positiva. Vejamos quais são estas. Primeiro, não permita que o pecado domine o seu corpo. Não ofereça o seu corpo ao domínio do pecado. Não se deixe escravizar pelo pecado, porque o pecado é assim. Ele começa de uma bobagem, é uma mentirinha que você conta, e aí para sustentar aquela mentirinha você conta outra, e conta outra, e conta outra. Quando dá fé você está envolto em mentiras. Um trago, lá na escola, os amiguinhos, os colegas, rapaz, prova aí para tu ver como é bom. A gente fica legal, a gente flutua depois que prova isso. É só um trago. Aí se você se deixa levar por isso, aí vem outro e outro e outro, quando a fé você está dominado por aquilo. Então assim é o pecado, ele não vem de uma hora para outra, ele não toma a sua vida de uma hora para outra, ele vai aos poucos, ele tem paciência, ele sabe como trabalhar na nossa vida, e isso é em todas as áreas da nossa vida, irmão. Se nós nos deixarmos levar pelos vícios, os desejos da carne, logo estaremos escravizados, não conseguimos mais viver sem aquilo. Não há mais diversão se não estiver usando aquilo. Não há mais alegria se não estiver junto com aquilo. Então, não há amigos se eu não usar isso. Então, os amigos todos usam isso, eu preciso usar também. Então, sai fora dessa vida. Essa vida não te pertence, não é a vida que Deus reservou e preparou para os filhos dele. Deus quer você com uma vida limpa, com um corpo limpo e puro. Porque o nosso corpo, irmãos, diz a Escritura, que é a morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em nós. Ele precisa, para habitar em nós, encontrarmos limpos, puros, limpos de todo o pecado. Primeiramente, devemos obedecer isto, né? Não permita que o pecado domine novamente o seu corpo. Em segundo lugar, não ofereça os membros do seu corpo ao pecado. Por exemplo, os órgãos do nosso corpo, como olhos, ouvidos, mãos e pés, devem estar servindo a Deus e não ao pecado. A vida cristã é mais do que um credo, é mais do que um sentimento, é ação. Irmãos, pode ser que vocês me julguem como quadrado, retrógrado. O pastor é muito antigo, isso não existe mais. Mas eu entendo, irmãos, que o pecado, como eu já disse para vocês, ele é sutil. E ele começa com coisas simples. E eu vou explicar um ponto aqui. O cristão, por exemplo, tenham muito cuidado
com o tipo de música que vocês escutam. Às vezes você se diz crente, mas está ouvindo todo o tempo músicas mundanas, músicas que estão falando de traição, músicas que estão falando de retribuir o mal que alguém fez contra você, músicas que te levam a um procedimento, a um viver que não é o seu, músicas que exaltam o inimigo ou as coisas ruins. E às vezes a gente canta sem nem se perceber. Quantas pessoas, por exemplo, gostam de ouvir músicas internacionais sem saber nem o que é que diz a letra da música? É porque a melodia é bonita, eu acho legal, mas será que aquela música não é uma música que está amaldiçoando ou falando alguma coisa errada e você está ali repetindo como um mantra? Porque as religiões dessa origem, né, elas ficam repetindo várias frases, repetindo, e aquilo se tornando verdade na sua vida. Então tenha muito cuidado com o que você coloca diante dos seus ouvidos, com o que você coloca diante dos teus olhos. Hoje há uma cultura da ostentação, né? E as pessoas começam a olhar para fulano, eita, que fulano tem isso, eu também tenho que ter, e aí começa você querer copiar os outros, os que eles fazem de errado, para atingir o que eles atingiram. Então deixa isso de lado, irmão. Se Deus quiser te dar, Ele vai te dar sem você mover nenhuma folha, porque Deus faz assim, Ele dá aos seus enquanto dorme. Então não se preocupe, Deus é quem cuida de nós. Então tenha muito cuidado com o que você coloca diante das tuas mãos, diante dos seus pés, para onde você está correndo, para onde você está buscando satisfazer a sua vida. Então a vida do cristão deve ser uma vida completamente voltada para Deus. Escute louvores que vai engrandecer o teu espírito, fortalecer a tua alma. Eu não sei como é que um crente consegue escutar a música do mundo, irmão. Eu pelo menos não consigo. Às vezes quando eu saio de casa, se eu deixo o rádio em uma rádio, geralmente eu boto na Moriá, que é a rádio evangélica que tem na cidade. Mas já aconteceu de eu botar nessa rádio e quando eu sair está tocando uma outra música que não é uma música cristã. E eu imediatamente desligo o rádio, mudo a rádio. O poder está sobre minhas mãos. Você é quem controla. O poder está em suas mãos. A quem você está servindo? O que é que você quer encher sua mente e seu coração? É das coisas de Deus? Pois busque isso. Bote um pendrive ou faça outra coisa, mas não se deixe levar, porque aqui você está às vezes cantando uma música e quando dá fé você já está praticando aquilo que a música incentiva a fazer. Então é muito bom que você tenha cuidado, principalmente se você tem filhos pequenos ainda em casa, porque você é exemplo para eles. E o que o filho ou a filha vê os pais fazendo, é isso que eles vão imitar, é isso que eles vão fazer no futuro. E se você não ensina a criança no caminho em que deve andar, ainda quando criança, não espere que quando ele ficar velho ele vá mudar o caminho, não, porque ele vai seguir justamente o caminho errado que você tem seguido. Então não permita que isso aconteça na sua vida. E para não permitir, o que é que eu devo fazer? Ofereça-se a Deus como um sacrifício. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional vem de razão, de consciência. Eu tenho consciência do que Cristo fez por mim, logo eu vivo para a glória de Deus. Então, isso é uma coisa tão simples, lógica. Eu não preciso forçar isso para vocês entenderem, só basta vocês reconhecerem isso e aceitarem isso na vida de vocês. Deus é tão bom, irmão, Deus é tão misericordioso, que Ele não nos consome por conta das nossas falhas. Ele tem misericórdia e nos dá a oportunidade de arrependimento e de mudança de vida. Todos os dias Ele está dando essa oportunidade. Quando Deus fala ao nosso coração, qual é a nossa atitude? Mudar. Deus está falando que eu estou errado, então vou mudar. Deus está te dando uma chance. Pai, mãe, você quando fala com teu filho, meu filho, olha, essa sua atitude não foi certa. O que é que você espera do seu filho? Que ele mude a atitude. Se ele foi ignorante com você, se ele falou um palavrão que você aconselhou, ensinou que não se deve falar, mas se você não repreende o teu filho e ele não muda,
você vai ter que mudar a estratégia, mudar outra forma, falar novamente, repetir novamente. E assim é a estratégia de Deus. Ele vai falando até o ponto de nos conscientizar, compreendendo qual é a nossa responsabilidade. Essa consagração a Deus deve ser como um compromisso decisivo e deliberado. Nosso corpo foi comprado por Deus e deve estar a serviço da glória de Deus. Os membros do nosso corpo não devem ser janelas abertas para o pecado, mas instrumentos na realização da vontade de Deus. Irmãos, use de todas as suas capacidades para honrar e glorificar a Deus. Se você tem voz, louve ao Senhor. Se você tem força, faça a obra do Senhor. Então, tudo aquilo que Deus tem te capacitado, use para a glória de Deus. Às vezes a gente, hoje mesmo, a gente estava almoçando e estava assistindo o Celso Portiolli. Estava passando ali uma moça cantando, era a Paula Fernandes. E a gente conhece a potência vocal daquela mulher, o quanto ela canta bonito. E a gente fica pensando, poxa, Deus deu um dom para essa mulher, e o que é que ela está fazendo, com esse dom? Poderia estar glorificando a Deus. Imagina uma mulher dessa, numa igreja como esta aqui, com seu violão, cantando louvores ao Senhor. Meu irmão, aquilo chega, arrepia a gente só de imaginar, quão grande seria esse dom sendo usado para a glória de Deus. Então, a gente percebe, vê quanto as pessoas estão usando daquilo que Deus tem dado para outros fins, para a glória de si mesmo, buscando exaltação, buscando fama, buscando dinheiro. Mas, no entanto, Deus nos capacita para que nós usemos dos dons e talentos para a glória do seu nome. Como diz a Escritura, todo ser que respira, louve ao Senhor. Você deve louvar ao Senhor com o seu proceder, com o que você sabe. Ah, pastor, eu não sei cantar, mas você é um excelente pintor. Pinte, use do seu dom para ajudar na obra de Deus, para fazer alguma coisa para a glória de Deus. Então é essa a ideia, oferecer-se a Deus é oferecer os seus dons, o que você sabe fazer. Pastor, eu sei fazer bolo, pronto, faça bolo, traga para a igreja, venda, ou doe, ou faça o que for, seja para a glória de Deus. Então essa é a ideia que Deus nos traz através da sua palavra. Diz então 1 Pedro 2,5: Também vós mesmos, como pedra que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então a nossa vida deve ser um sacrifício entregue nas mãos de Deus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E 1 Pedro 4,2: Para que no tempo que vos resta na carne, já não mais vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O tempo que nos resta de vida, quanto tempo você ainda tem de vida? Nós não sabemos, Eu estou com 46, espero viver pelo menos mais 40 anos, tá bom demais, 40 já estaria excelente. Se Deus me der mais que isso, é bondade dele. Mas 40 anos a mais. Eu estava fazendo os cálculos, eu entreguei minha vida a Cristo com 20 anos. Então eu tenho 26 anos servindo a Deus. Eu já vivo mais ao lado de Deus do que eu vivi para mim mesmo. E louvado seja Deus por isso, irmão. Isso alegra o meu coração em saber o quanto Deus tem sido generoso e multiplicou meus anos de vida. E quanto tempo eu tenho ainda para servi-lo, eu servirei com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com tudo que Deus me dá. Louvado seja Deus por isso. Essa é a atitude de um verdadeiro cristão. Reconhecer o milagre de Deus na sua vida e colocar a sua vida à disposição de Deus. Não estou dizendo aqui que todos nós devemos ser pastores ou missionários. Nós devemos servir na nossa igreja local,
Aqui é um local onde é um celeiro, né? Um lugar onde a gente precisa de muitos serviços. E talvez o que você sabe fazer, nem o outro sabe. E você poderia desenvolver essa atividade na igreja para a honra e glória do Senhor. Então pense nisso, pense no que você pode fazer para Deus. O que eu tenho feito para Deus nesses anos de vida cristã? Será que o meu dom é lustrar banco? Eu sento, fico lá sentadinha e lustro o banco. Quando eu me levanto, o banco está bem limpinho, brilhando. Será que esse é o seu dom? Espero que não, né? Porque para isso tem uma pessoa que faz a limpeza da igreja. Então não precisa ser lustrar o banco, já tem alguém contratado para isso. Mas eu preciso oferecer alguma coisa para Deus, da minha vida, do meu viver, fazer alguma coisa para a glória de Deus. Não, irmão, não se acomode, não descanse. Estamos em batalha, estamos num campo de batalha. Não é tempo de descansar, é tempo de avançar, é tempo de trabalhar, é tempo de fazer para Deus. Porque um dia haveremos de prestar conta com Deus e certamente será honroso o nosso trabalho. Como diz a Escritura, no Senhor o nosso trabalho não é em vão, porque Deus há de recompensar cada um conforme as suas obras. Então vimos o primeiro ponto, né? O que nós devemos fazer para viver uma vida de santidade. Vejamos então o segundo. Devemos viver em santidade porque nos tornamos escravos de Deus pela conversão. O reinado da graça está estribando em dois fundamentos: nossa união com Cristo pelo batismo e nosso serviço a Deus pela conversão. Paulo passa do primeiro argumento, que é a santificação, para o segundo, a nossa união com Cristo em sua morte, para o segundo argumento, que é nossa servidão em virtude da conversão. A ênfase do primeiro argumento encontra-se naquilo que foi feito por nós, o que Cristo fez por nós. Fomos unidos em Cristo pela morte dele, enquanto a ênfase do último está naquilo que nós fazemos para Deus. Oferecemos a Deus a fim de obedecer-lhe. 5 pontos são destacados aqui. O primeiro é o princípio. O princípio é a autorrendição. A autorrendição conduz à escravidão. Versículo 16 de Romanos 6. Vejamos o que diz. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Vamos lá, que o texto nos afirma há um princípio. Aquele que a gente se rende, que se entrega, nós seremos dominados por ele. Se nos entregarmos ao pecado, seremos dominados pelo pecado. Se nos entregarmos a Deus, seremos dominados por Deus. Agora, há uma diferença nesse domínio, né? Porque o pecado, ele nos domina para a escravidão. Já Deus nos domina para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então entendemos que há uma diferença no reinado de Deus. No reinado das trevas, nós somos obrigados, somos forçados e somos levados à escravidão. No entanto, no reinado da graça ou no reinado de Deus, nós somos livres para escolher servir ao Senhor. Somos livres para escolher em que áreas queremos servir. Veja como nosso Deus é bom. Ele não nos obriga. Imaginou, você entregou a vida a Jesus, aí no mesmo dia o pastor diz: olha, a partir de hoje, minha amiga, meu amigo, você tem que vir para a igreja todos os dias, de 8 da manhã às 8 da noite, deve prestar serviço aqui, vão evangelizar, vão fazer isso, vão fazer aquilo outro.
Bem que nós merecíamos fazer isso, pelo que Cristo fez por nós. Mas nosso Deus é tão generoso, tão bondoso, que Ele nos salva e nos deixa livres. Agora você escolhe o que você quer fazer. Agora faça o que você for fazer para a glória do meu nome. Essa é a forma como Deus trabalha. É assim como Deus faz. Então a rendição nos leva ao serviço. O homem é sempre escravo do pecado ou de Deus. Não há uma outra opção. Ou ele está em Deus ou está no pecado. A servidão do pecado torna o homem cativo das paixões. A servidão a Deus torna ele livre. É conhecida a expressão de Agostinho que diz: quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre me sinto. Quanto mais eu me entrego a Deus, mais eu sinto essa liberdade que vem do Senhor. A liberdade de fazer a vontade de Deus, a liberdade de glorificar o nome do Senhor. Então, a escravidão de Deus, ela é libertadora. E a liberdade do escravo, a liberdade do pecado é escravidão. Quando você diz, eu sou livre, eu faço o que eu quero, não. Você segue o que todo mundo faz. Você segue a vontade da carne. Você está preso àquilo. Eu duvido você que diz, eu faço o que eu quero, você decidir, hoje eu não vou fazer. Se o camarada bebe, fica se tremendo assim. Se ele fuma, fica se coçando, procurando alguma coisa para fazer, porque aquilo já faz parte da vida dele, já está enraizado, ele não consegue viver sem aquilo. Um dia sem fumar, a pessoa fica fora de si, fica nervoso, fica irado por qualquer coisa. Não é assim não? Ou será que eu estou mentindo? Pelo menos que eu conheço que fuma é assim. Passar um dia sem fumar, ele fica se tremendo todinho, porque aquilo já faz parte do organismo dele, do desejo dele. Então a gente precisa ter esse entendimento. Em segundo lugar, a aplicação. A aplicação é a conversão, implica trocar de escravidão. Verso 17 e 18. Mas a graça de Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Libertados do pecado, fomos feitos servos. Qual a diferença então do escravo para o servo? O servo, ele faz o seu trabalho não por obrigação. Ele não faz o seu trabalho por opressão. Ele faz o seu trabalho por satisfação. Nos tempos antigos, quando existiam os escravos, existiam, digamos assim, alguns fazendeiros e pessoas que tinham escravos, que eram pessoas boas, até cristãos. E estas pessoas então decidiam que quando chegavam a uma certa idade, um certo tempo, eles davam a carta de alforria para aquele escravo. Olha, eu vou te dar uma carta, está liberto, você já me serviu muito tempo, já foi escravo por muito tempo nas minhas terras. Você agora está livre para fazer o que quer da sua vida. Haviam senhores de escravos que faziam isso. E aí, quando o escravo tinha um senhor desse, que geralmente era um senhor que dava uma casa para ele morar, que deixava ele criar um animal, que ele podia comer as frutas que ele plantasse. Então, geralmente, um escravo de um senhor desse, ele dizia, mas meu senhor, para onde eu irei? O Senhor é um homem bom, eu quero ficar do seu lado. Ele deixava de ser escravo e passava a ser um servo. E aí, geralmente, o que é que se fazia? Esse escravo ia até a casa do seu senhor, colocava a orelha no portal da casa, era furada a orelha e colocava uma argola na orelha dele, ou na orelha ou no nariz. Então aquilo era um símbolo de que aquele homem ou aquela mulher não era mais escravo, agora era um servo. Ele não era mais obrigado a trabalhar para o seu senhor. Ele fazia aquilo por gratidão ao que o seu senhor fez por ele. Então, se ele fosse pegue fora do arraial, sem a carta, ele poderia ser morto. No entanto, tendo uma argola, ele estava declarando, eu não sou escravo, eu sou um servo.
Eu tenho um Senhor. E ele diz: quem é o teu Senhor? Ia lá saber se realmente era verdade. Então essa era uma prática dos tempos antigos. Hoje nós não precisamos furar a orelha para dizer que servimos a Deus, mas devemos ter a consciência do que Deus fez por nós e a gratidão para que entreguemos o nosso serviço diante de Deus com alegria. Então essa é a aplicação. Em terceiro lugar, a analogia. Os dois tipos de escravidão são progressivos. Versículo 19. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como vocês ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Paulo faz um comparativo aqui, uma analogia. Olha, lembra quando vocês estavam lá no mundo? Lembra como vocês eram dedicados no mundo? Eu lembro, irmão, quando eu estava no mundo, de trabalhar a semana toda esperando chegar sexta-feira. Chegava sexta-feira, já me preparava. Era festa na sexta-feira, festa no sábado, domingo ia para a praia, virava o dia, chegava em casa esgotado, morto, porque tinham me oferecido por completo aqueles prazeres. É claro que não era todo final de semana, né? Mas um ou outro a gente fazia um estrago desse. E aí a gente se converte, entrega a vida a Jesus. Aí às vezes, no meio cristão tem isso, né? O camarada é todo melindroso. Eu não posso fazer isso, eu não posso levantar um peso, eu não posso sair de tarde para evangelizar que o sol é quente, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Meu amigo, quando você estava no mundo, você fazia tudo que fosse para satisfazer a tua vontade. Agora em Deus, você fica se limitando. Eu não vou fazer isso eu não faço. Meu irmão, eu já fiz tanta coisa para Deus, que eu fico imaginando, nem quando eu era do mundo eu fazia isso, mas louvado seja Deus, eu faço para Deus eu faço. E às vezes a gente fazia coisas para o mundo, para agradar as outras pessoas, que nem sequer gostavam de você. Você se entregava para elas, você fazia o que fosse para agradar elas, e aí você não se importa em agradar a Deus, aquele que te amou e entregou o Filho dele em favor para que você tivesse vida. Então pensa nisso, calcula isso, observa isso, quanto é importante. Então na mesma proporção que eu me dediquei para satisfazer a minha carne, hoje eu devo me dedicar para satisfazer a vontade de Deus. Essa é a analogia aqui do texto. Na mesma proporção, no mesmo empenho, no mesmo interesse, o mesmo investimento que eu dei para ir para o show, para as casas de forró que eu ia, para as festas que eu frequentava, o mesmo que eu investi ali, eu devo investir agora para a glória de Deus, para honrar o nome do Senhor. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. Mas infelizmente muitos não se apercebem a importância disso. Paulo está nos alertando, irmão, através da palavra de Deus, que aqui quem está falando é Deus, através do apóstolo Paulo. Então o desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida consagrada, serviço sacrificial. Assim como Cristo sacrificou por nós, devemos nós hoje sacrificarmos para Deus. O pecador vira noites para satisfazer as suas paixões, dedica a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro para agradar o seu Senhor. Depois de convertido, libertos e salvos, teríamos nós uma dedicação inferior quanto se trata de agradar o Senhor? De forma alguma. Será que fomos mais dedicados ao diabo ontem do que nós somos dedicados a Jesus hoje? Faça essa avaliação da sua vida. Não sou eu que vou apontar erros ou falhas na sua vida, não estou aqui para isso, mas que essa autoavaliação nós devemos fazer todos os dias. O quanto você já se esforçou para o mundo e quanto você tem se esforçado para Deus. Faça essa avaliação, certamente você terá um resultado importante para o teu viver. Quarto,
o paradoxo: a escravidão é liberdade e liberdade é escravidão. Como pode ser isso? Romanos 6, 20 a 22. Diz assim: porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Que fruto nós colhemos no tempo que vivíamos no pecado? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Quem é que pode se vangloriar, irmão, que estava no mundo, estava usando drogas, estava se prostituindo, estava fazendo coisas erradas? Quem é que vai se vangloriar disso? Contar isso é vergonha. Ao citar uma vida errada que nós tínhamos, devemos nos envergonhar. Mas diante de Deus, aquilo que nós oferecemos a Ele, isso sim deve nos exaltar. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. A fim, neste caso, é a vida eterna. Então, tudo que nós fazemos hoje é focado no que está reservado para nós: a vida eterna ao lado de Deus. Eu sirvo, eu trabalho, eu honro ao Senhor, porque eu sei o que Ele está reservando e guardando para mim, na glória celestial. Quinto e último, a antítese suprema. No reinado do pecado, os homens recebem o seu soldo, o seu pagamento, com juros e correção. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Irmão, veja que uma vida de pecado não tem futuro. O futuro reservado para aquele que vive na prática do pecado, sem se importar com o que Deus quer para a vida dele, é uma vida de morte. Quer dizer, o futuro é a morte, o resultado é a morte. E a morte que o texto se refere aqui é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Então eu preciso me arrepender dos pecados, voltar-se para Deus, para que este salário não faça parte da minha vida, para que eu não receba no final da vida esse resultado. Pelo contrário, ao abandonar o pecado, eu recebo de Deus um dom, um presente, que diz o texto: o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 4,3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Irmão, palavra mais clara do que essa, irmão. Qual é a vontade de Deus? Ah, pastor, eu queria tanto saber qual é a vontade de Deus. Está aí, ó. Qual é a vontade de Deus? Que você não viva uma vida de impureza, uma vida de pecado, envolta em pecado. E qual é a vontade dele? Que você não viva assim, mas sim viva para a glória dele. Viva uma vida de santidade, uma vida separado, porque a palavra santo significa separado. Uma vida separada do pecado, do mundo, do mal. Viver para a glória de Deus, viver debaixo da luz de Cristo, para que a glória do Senhor resplandeça em nós e outras pessoas possam se chegar a Deus através de nós, pela luz de Deus que reflete em nossas vidas. E 1 Pedro 1,15 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. A vontade de Deus é a nossa santificação. Então é para isso que Deus nos salvou, para nos tornarmos santos. Concluindo então,
A vida eterna não é um prêmio que conquistamos, mas um presente, uma dádiva divina, inteiramente gratuita e absolutamente imerecida. A vida eterna, ela é gratuita, mas a morte é merecida. O fim, ou ao fim, então temos duas vidas e dois destinos. Aquele que segue essa estrada da autogratificação terão como destino final a morte espiritual, física e eterna. Mas os que são crucificados em Cristo, morrem com Ele, são sepultados e ressuscitam com Ele para uma nova vida, recebem o dom glorioso, que é a vida eterna. João 11:25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Palavra de Jesus. Ele fez uma promessa. Se nós crermos nele e vivermos nele, teremos vida eterna. Mesmo que morremos neste mundo, nos está reservada uma vida plena e perfeita para toda a eternidade. Uma vida que não tem fim. Então, louvado seja Deus por isso, que possamos refletir, irmão, nessas palavras. São palavras, eu reconheço que duras, mas que são palavras que certamente são importantes para a nossa compreensão e para o nosso viver diante do Senhor. Então não deixe essa palavra sair vazia, guarda no teu coração e faz dela morada, para que ela então possa te conduzir para a vontade de Deus, que é a vossa santificação. Amém? Louvado seja Deus.